Olá, devs! Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre propriedades computadas e também sobre métodos aqui no Vue.js. Bom, para começar, o código que eu tenho aqui é o mesmo do vídeo passado, com exceção de que eu limpei aquelas variáveis que a gente estava usando. Bom, a primeira coisa, antes de entrar em propriedades computadas, eu gostaria de falar sobre métodos. Eles têm conceitos bem simples, que são basicamente as funções que são atribuídas à instância do seu componente, do Vue, para você conseguir utilizar dentro do seu componente da maneira que achar melhor. Geralmente, para organizar o código, a gente utiliza eles para agrupar um conjunto de funcionalidades. Então, é basicamente o conceito de funções, né? A gente coloca aqui como métodos no componente de Vue. Então, para declarar ela, a gente tem uma propriedade chamada methods, e aqui é onde a gente define as nossas funções. Então, para fazer um paralelo com o vídeo passado, a gente vai criar uma função para incrementar uma variável igual a gente estava fazendo. Então, antes a gente estava vindo aqui no botão e simplesmente fazendo, né, a nossa variável ser incrementada. Então, só criando ela aqui, a gente fazia isso, imprimia ela aqui em cima. Então, sempre que a gente viesse aqui e clicasse, ela era incrementada. Isso aqui funciona bem, mas às vezes a gente quer ter uma funcionalidade maior, a gente quer reaproveitar essa funcionalidade em outros botões, enfim. Então, a gente pode criar métodos que são as nossas funções. Então, aqui no objeto de methods, a gente vem aqui e dá qual vai ser o nome para a nossa função. No caso aqui, eu vou chamar ela de increment. Então, ela tem que ser uma função. E é importante que nos métodos a gente não pode usar arrow function, porque como ele faz o bind no escopo do Vue, se a gente utilizar uma arrow function, o this que a gente vai utilizar aqui dentro, ele vai acabar pegando o escopo do Py e não vai encontrar as propriedades do Vue que a gente definir. Então, por exemplo, se a gente quer incrementar o count, se a gente utilizasse uma arrow function, não funcionaria, justamente porque o this não existiria ali no contexto. Então é importante para os métodos sempre trabalhar com funções, ok? Então a gente pode vir aqui e para referenciar aqui no nosso clique, a gente só precisa passar o nome dessa função que o Vue já vai entender. Então eu estou falando para o botão que quando ele for clicado, a gente vai executar a função, né, o método increment, e deve incrementar a variável count. Então, como vocês podem ver, ao eu clicar no botão, a variável está sendo incrementada. A gente pode também passar parâmetros para eles. Então, a gente pode vir aqui, onde a gente está executando o increment, a gente pode falar para ele, eu quero que ele incremente em 2. Então, a gente simplesmente coloca entre parênteses as variáveis que a gente quer passar, os parâmetros, e a gente recebe aqui esse parâmetro. No caso aqui eu vou colocar o valor que eu quero incrementar. Então aqui no count eu vou fazer para ele incrementar baseado nesse valor. Então pode ver que agora ele está incrementando. Então eu consigo passar também parâmetros para eles. Outra coisa, aqui a gente está trabalhando com eventos, né? Então eu vou falar disso posteriormente, mas se vocês verem aqui, se a gente colocar só increment e aqui a gente dá um console.log no value, deixa eu abrir aqui o inspecionar, e quando a gente clicar, pode ver que ele colocou o evento do mouse. Então, por default, se você não passar nada, o valor recebido pelo método vai ser o objeto de evento dele. Okay? No caso do clique, ele trouxe para a gente o evento de mouse. Agora, se a gente passar aqui o 2, por exemplo, igual a gente estava passando, e imprimir esse valor, a gente vai ver o quê? Quando a gente clica, ele renderiza o 2, certo? Mas então, como é que eu faço se eu quiser passar um parâmetro juntamente do evento, no caso do clique, o evento de mouse? O Vue ele fornece para a gente uma variável chamada $event. Então, nessa $event, ele tem as informações desse evento que foi utilizado nessa ação. Então, aqui a gente já viu que o primeiro parâmetro a gente está passando o número 2 e no segundo o evento. Então, se a gente imprimir os dois aqui, agora dá para ver que
agora ele traz as duas informações. Então, para métodos, se vocês quiserem utilizar tanto da passagem de valores quanto do evento selecionado para aquele determinado método, a gente consegue através desse $event, ok? Então, basicamente, a funcionalidade de um método é esse. Bom, então agora, falando sobre propriedades computadas, a sintaxe dela é da seguinte forma. A gente cria uma propriedade aqui no nosso componente chamado computed, e aqui dentro a gente vai colocar qual é a nossa propriedade. Então, o que seria uma propriedade computada? Elas são parecidas com métodos, com algumas ressalvas, e que servem para a gente trabalhar com um sistema como se fosse baseado em cache de algumas propriedades. Ou seja, vamos supor aqui que a gente tem agora um primeiro nome e um último nome. A gente consegue trabalhar com métodos se a gente quiser pegar, por exemplo, o nome completo. A gente viria aqui e retornaria, né, o nosso this.firstName e this.lastName. Então, isso aqui funcionaria. Então, se a gente executar aqui, né, o nosso full name, pode ver que apareceu aqui Harry Potter. Ou seja, com métodos funcionou perfeitamente. Okay? O que então diferencia ela de uma propriedade computada? Né? Então, vou por aqui computed para diferenciar. Então, a sintaxe é a mesma. Ok? A gente vai retornar aqui e vamos renderizar ela aqui em cima. Vou tirar o count daqui. A gente vai exibir ela aqui embaixo. Então pode ver que apareceu os dois. Okay? Então, a diferença. Primeiro que nos métodos a gente precisa invocar eles. Então, como vocês viram aqui, no full name do método, a gente precisou executar essa função. No computed, a gente não precisa, porque ele trabalha com getters e setters também. Então, aqui dentro, a gente só precisou referenciar ele pela sua propriedade get, que foi definida pelo que a gente colocou aqui no retorno da função, a gente já consegue estar trabalhando com ele. Outra diferença, como eu disse, ele é baseado em cache, ou seja, nas propriedades computadas, a gente só vai ter ela sendo atualizada se a sua dependência mudar, ok? E se essa dependência não mudar, ela simplesmente mantém a mesma pegando desse cache. Então, um exemplo aqui mais evidente. A gente vai retornar, em vez de retornar isso, a gente vai retornar um math.random aqui. E a mesma coisa para o método. Então, beleza, ó, eu defini, né, um math.random para os dois. E vou até comentar aqui para não confundir vocês. Então agora eu tenho o full name computado e o full name do método, ambos retornando math.random. Então aqui eu vou exibir o full name do método duas vezes. E aqui, o computed, eu vou renderizar duas vezes também. Beleza, eu salvo aqui, agora então eu quero exibir duas vezes cada um deles. Okay? Deixa eu só colocar eles dentro de um span para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Vou pegar os dois métodos aqui, vou colocar aqui, e os dois computeds aqui. Então, beleza. No F5 aqui. Então, como vocês podem ver, comparando a diferença aí, então esses dois primeiros são os nossos métodos. Então, como vocês podem ver, ele foi executado duas vezes e cada uma delas ele retornou um math.random diferente. Isso não acontece na propriedade computada. Por quê? Porque como ele já executou ela e já renderizou uma vez, ele sabe que o math.random não é reativo. Né? Ele é algo que veio de uma biblioteca externa do math, então ele não consegue entender essa reatividade dele, então para ele não tem nenhuma dependência. Então, como ele não tem nenhuma dependência, ele simplesmente vai retornar aquele cache que ele tem internamente. Então, com isso, a propriedade computada ela só vai ser renderizada novamente
se a sua dependência mudar. E como que o view entende essa dependência? Quando a gente cria esse retorno aqui, ou qualquer variável que a gente coloque aqui dentro e faça parte da instância do view, o componente, né, o view por si só, vai saber quais são aquelas propriedades e vai gerar essa árvore de dependências. Então aqui a propriedade computada fullNameComputed sabe que ela precisa do firstName e do lastName. E enquanto isso aqui não mudar, ela vai continuar retornando o mesmo valor. Então com isso a gente consegue ganhar performance principalmente para computações muito complexas. Então imagine que você tem algo que precisa ser feito que gera uma carga muito alta de processamento. Se a sua dependência nunca mudar, depois da primeira vez que ela foi executada, ela vai continuar mandando do cache e vai poupar processamento. Então isso ajuda muito na hora de você ganhar performance com o view. A propriedade computada ela também é reativa, então uma vez que o firstName ou o lastName mudar, ela também muda. Então, só para exemplificar isso, aqui no clique, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o firstName receber um novo nome. E agora com esse novo nome eu vou até limpar aqui. Deixar somente um aqui. Então, ele tem aqui Harry Potter, cliquei, ele trocou Harry por New Name. Ou seja, ele foi reativo, eu mudei a propriedade que ele dependia e ele se auto-atualizou. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que a propriedade computada permite para a gente. Aqui a gente está utilizando só o método get dela. Ou seja, a gente só consome esse valor, mas ela permite a gente também fazer setters. A gente consegue atribuir valores para eles, para essa propriedade e aplicar alguma lógica em cima deles. Então, vamos supor que a gente tem aqui o firstName e o lastName. Vou até tirar o métodos agora. E vou deixar somente um name. Então, novamente, ele tem aqui o nosso full name, tornando o nosso nome completo com first name e last name. E aqui em cima, vou referenciar aqui o full name. Bom, aqui é o método, como eu disse, getter. Para a gente ter os getters e setters, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai converter essa função que retorna um valor num objeto. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou converter isso aqui num objeto. Esse objeto vai ter um getter, a função get, e vai retornar, né, o que a gente já tinha antes, que é a junção de first name com last name. O setter é a mesma coisa, só que agora é o set. E aqui ele recebe o valor que a gente está fazendo esse set. Então aqui ele vai saber qual é esse valor. Então vamos dar um console log nele. Value. Então, agora a gente pôs o console log e a gente quer saber isso. Como que a gente faz então para ativar esse set? A gente precisa fazer com que o fullName receba um valor. Então, enquanto a gente tem o getter sendo simplesmente o acesso a essa variável, o setter a gente precisa que seja a atribuição a essa variável. Então aqui no clique, em vez da gente mudar o firstName, a gente vai mudar o fullName e a gente vai pôr um novo nome. Então vamos pôr, por exemplo, Alvo Dumbledore. Então, quando a gente tem aqui o novo set, ok? Então, quando a gente vier aqui e clicar, pode ver que apareceu o Alvo Dumbledore aqui no log. E pode ver que a propriedade não mudou aqui, a gente não atribuiu nada ao first name nem ao last name. Então, se você for ver aqui, quando a gente faz um set, a gente tem que atualizar as dependências do qual o computed faz parte. Depende delas. Então, se a gente depende do first name e do last name na hora que a gente recebe o full name, na hora que a gente imprime esse valor, a gente precisa, na hora que a gente fizer o set, definir novos valores para o first name e last name para a gente atualizar o nosso get. Porque não adianta nada a gente fazer um set para uma variável qualquer, sendo que na hora que a gente pega essa variável, a gente está pegando do first name e last name. Então aqui, a gente simplesmente vem aqui
Então, o que eu quero fazer? Eu quero transformar, né, essas duas palavras em first name e last name. Então, eu vou pegar esse valor, eu vou colocar como first, como last, a desestruturação do meu value. Então, eu estou fazendo split da minha variável, então, no espaço. Ou seja, eu tenho aqui alvo Dumbledore separado com espaço, então ele vai criar, o split vai criar um array com a primeira posição chamada alvo e com a segunda posição chamada Dumbledore. E aqui eu estou usando uma do próprio JavaScript. Ele vai dar um array para a gente assim. Então eu estou jogando esse alvo dentro do valor first e esse Dumbledore dentro da variável last. Então é um shortcut aí para o JavaScript. Então aqui eu vou fazer this.firstName, recebe first, e this.lastName, recebe last. Então salvei. Então agora, quando eu imprimir essa variável, eu tenho o Harry Potter, que é a primeira que a gente tem aqui quando a gente criou o nosso componente. E quando a gente clicar, pode ver que mudou para alvo Dumbledore. Por quê? Novamente, porque eu atualizei o first name e depois atualizei o last name. Então, quando eu fiz esse set, o view identificou que houve mudanças nessas duas variáveis e, consequentemente, como elas são dependências dessas duas aqui, como o full name é dependente dessas duas variáveis, então o view sabia que tinha que atualizar o full name e, consequentemente, renderizar novamente o componente. Então o full name ele foi atualizado. E eu não preciso mudar as duas. Então, por exemplo, se eu comentar aqui o last name, então agora eu tenho Harry Potter e agora eu só tenho alvo Potter, porque eu só atualizei o first name. Consequentemente, ele era uma dependência e atualizou o nosso full name, porém só com aquele valor. Então a gente consegue trabalhar com as propriedades computadas de uma maneira mais interessante, porque agora a gente consegue, além de pegar o valor dela, que é simplesmente através do get, ou né, do seu método reduzido, que é simplesmente retornando dentro de uma função, a gente consegue também setar valores para ela. Então, a gente pode simplesmente, com uma mesma variável, tanto ler ela, quanto atribuir um novo valor e aplicar alguma transformação em cima desse valor, o que deixa o computed bem mais poderoso. Então, novamente recapitulando, a gente tem as propriedades computadas e os métodos. A diferença é que métodos geralmente são usados para funções mais genéricas, para uma organização melhor do código, enfim, para algo que você precisa executar várias vezes, etc. E ele não possui nenhuma, né, otimização. Então, sempre que ele for chamado, ele vai ser executado e vai rodar o que tiver lá dentro. E as propriedades computadas são justamente parecidas, só que trazem esse poder do cache. Então, desde que as suas dependências não mudem, a propriedade computada vai retornar o último valor dela. Então, a gente ganha performance com isso, ok? Então, para o vídeo de hoje era isso. Queria mostrar aí a diferença entre computed e métodos e como eles são utilizados. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os watchers, como que a gente faz para identificar mudanças em variáveis de outra maneira, né? Então a gente se vê no próximo vídeo.